Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, Cidade das Flores, interior de São Paulo. Hoje é dia 29 de setembro, terça-feira. Estamos em plena primavera e, com muita alegria, vamos iniciar o nosso café. A nossa convidada super especial dessa semana já se encontra vibratoriamente aqui conosco e nós vamos começar a falar um pouco mais sobre ela. Iniciamos ontem falando e hoje vamos dar continuidade. Nós estamos falando de Amália Domingo Soler. Amália Domingo Soler. Alícia, que tem o sangue espanhol e que teve a oportunidade de percorrer durante alguns meses a Espanha, vai matar um pouco da saudade ouvindo falar de Amália Domingo Soler, que nasceu no dia 10 de novembro. Alguns biógrafos colocam 10 de dezembro, mas vamos ficar no 10 de novembro. Existe um consenso para o 10 de novembro. Né? De 1835. Ela nasce exatamente 31 anos após o nascimento de Allan Kardec. Nasce na cidade de Sevilha, na região de Andaluzia, na Espanha. E a Amália Domingo Soler, nós falamos ontem um pouco sobre ela, bastante coisa da sua infância, da sua dificuldade na sua visão, a sua vista desde bebezinho, mas hoje nós vamos fazer um passeio histórico para entendermos um pouco mais e ter certeza que a Alícia vai gostar desse passeio histórico, falando sobre o cenário daquela época. Claro, é uma recorte, né, Leila? Porque era a época da Inquisição, uma época muito dura, né? Para os espanhóis, liberdade de expressão não existia. Da Inquisição, da Inquisição, digo, sim, depois, né? Daquela época. A Inquisição já havia passado, não havia. Já estávamos em 1835. Então, né? Mas em 1800... A Inquisição mesmo foi na Idade Média. Mas em 1861 teve a queima do chamado Auto de Fé de Barcelona. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, que as liberdades eram muito estreitas e havia muita miséria, porque era muita guerra, a guerra civil, né? Mas tem alguns símbolos, né, que existiam naquela época que nós trazemos para hoje, até porque era um pouco da história da ocupação da Espanha pelos mouros, né? Exatamente. Você pode falar um pouco, se você desejar, então, sobre fica isso, à vontade que eu sei que também. você gosta de falar de história. Então, eu gosto assim, da recordação, porque, de uma certa forma, nós temos ligações históricas e também, como reencarnamos via de regra, como ensina-nos a doutrina, mais ou menos no mesmo meio que reencarnamos, e às vezes por graça divina, ou graça, ou melhor, por méritos conquistados, né, e sob a misericórdia divina, sempre sob o pálio dessa infinita misericórdia paternal, então nós migramos para outros planetas, ou melhor, para outros países, né? Falando agora do Brasil. Mas então, vamos recordar, naquela época, e aí tem até hoje, quem quiser visitar, talvez a Alícia já tenha ido, né? Nós temos lá na cidade natal dela, que é Sevilha, a Torre da Giralda, que era um minarete. O minarete é um símbolo do Islã, né? Os muçulmanos, onde vão, tem uma mesquita e tal, eles botam lá o minarete. Era um mouro, o minarete mouro, né, transformado em campanário, porque depois da restauração da Espanha, né, os mouros não mais lá, então o catolicismo impera. Então aí tem um imenso campanário, né, com ornamento no topo, que gira com o vento. Isso é interessante. Talvez daí venha o seu nome, La Giralda, que ela gira conforme o vento, como se fosse um catavento mesmo, né? E então um símbolo da brilhante participação da história da Espanha no Ocidente também.
Continua, Leila, por favor. Então, mas voltando agora um pouco mais ainda no tempo, durante a Idade Média, foi uma das principais cidades de Al-Andalus. Não sei se está correto, mas é mais ou menos isso que os historiadores nos trazem. E foi uma das principais cidades e um dos focos mais brilhantes da civilização árabe medieval, isso na Idade Média. E a fama do seu rei poeta, Al-Mutamid, permanece como testemunho de uma época de esplendor. Após a Reconquista, foi importante centro de transmissão da cultura muçulmana para os seus novos senhores cristãos. Então, houve essa influência muito grande dos mouros, dos muçulmanos, e depois volta novamente a Espanha conseguir conquistar o seu espaço e já aquela influência vai diminuindo. Inclusive a arquitetura, né? Nós temos, por exemplo, a arquitetura mourisca, né? O mouro. Exatamente. E o Alcázar de Sevilha e a própria Giralda, que são testemunhos vivos desta mescla que marca até nossos dias o povo da Andaluzia. Mas durante os séculos em que o sol não se punha no vasto Império Espanhol, porque temos que lembrar que cada período da história teve os seus conquistadores, os romanos, os ingleses, os espanhóis, os portugueses, e houve assim, durante séculos, o sol não se punha no vasto Império Espanhol. Por que se dizia isso? Porque cobria as Américas e se estendia pelo Pacífico, e a cidade onde Amália nasceu era o principal porto de acesso a esses territórios de além-mar. Devia ser assim, cheia, né, daqueles marinheiros, daqueles bucaneiros que vinham de vários lugares. E mercadores, né? Mercadores. Que era o entreposto. Né? Exatamente. Então, a riqueza de todos os cantos fluíam, como era natural, né, para os seus armazéns, e dali seguiam para financiar as incontáveis guerras que travaram entre seus reis. Então, muitos reis, porque é um império muito grande, mantê-lo único, unido, é muito difícil. O Império Romano talvez seja o melhor exemplo de um império que permaneceu uno e insolúvel, mas isso não aconteceu, então, com o Império Espanhol. E é justamente dentro de todo esse contexto histórico é que nasce a Amália Domingo Soler, como nós dissemos, em 10 de novembro de 1835. Foi justamente após o desmoronar desse império, porque aí o que aconteceu? Eles estavam no auge, de repente houve essa queda, e o império, ferido mortalmente pelas guerras napoleônicas, porque Napoleão também, aí já foi o momento da França, o momento de Napoleão, o grande conquistador, e pela perda da maioria de suas colônias americanas, porque eles já não eram mais donos, como aconteceu entre Portugal e o Brasil, nasce a Amália. E nesse momento, Roberto, quem é que governava ali a Espanha? Uma criança. Então, estão rindo? Isso mesmo, é uma criança. Porque a rainha Isabel II, né, que ela foi proclamada em 24 de outubro de 1833. 2 anos antes da Amélia nascer, né? Amália, né? A sua mãe, a Maria Cristina, tendo a sua mãe, então, Maria Cristina, como regente. Lembra a história também aqui do nosso imperador, Sim, né? Nós tivemos o príncipe regente, né? O Dom Pedro II, né? Que esteve aí como tutor o Bonifácio, né? José Bonifácio, né? Isso. Ele entra como regente. Ele tinha, eu acho que 8 anos, né? Eu acho que era 8 anos. Por aí Dom Pedro I proclama a independência e depois ele vai para Portugal, né? Então de lá não volta mais. Agora, este reinado da Cristina tornou-se um período extremamente conturbado, marcado por ministérios de curta duração, crises religiosas, né? Por exemplo, a supressão da Companhia de Jesus e extinção de diversos conventos. Então, epidemias e também uma guerra civil. As guerras ditas carlistas
por Dom Carlos, cunhado de Maria Cristina, não reconheceu Isabel II como rainha, contando com o apoio de parte do clero, grandes proprietários e parte do exército. O país ficou então, dividido, porque uma criança, né? uma criança não teria voz, então aproveitaram-se estes outros, né? E aí, normalmente, tem um parente envolvido, no caso era o tio, né? Então, essa sequela se faria sentir ainda no século seguinte. Nós estamos já falando que também seria trasladada do século XIX para o século XX. Então, a consequência direta de tantas dificuldades foi a penúria econômica, que caracterizou a vida de grande parte, uma parcela enorme da população. E devido a essa situação toda de penúria, de guerra, de tanta confusão, essa miséria, aí o que surge também? A anarquia. E com isso, nesse momento surgiu, foi a época dos bandoleiros andaluzes. Esses bandoleiros, eles, assim, se prevaleceram, enfim, aproximadamente durante quase uns 40 anos. Antecederam o nascimento da Amália entre 1817 até 1850. Lembra um pouco aquele filme do Zorro, que tinham aqueles bandoleiros. O Zorro era aquele herói anônimo que lutava pelo bem, pela justiça. Quem é jovem como nós lembra, né, do Sargento Garcia. E aqueles grupos de bandidos que, a partir da Serra Morena, aterrorizavam os campos andaluzes. E alguns desses bandidos se transformaram em figuras de folclore. Aí a gente lembra um pouco aqui também do nosso Brasil. De quem, Roberto? No campo do folclore? Não, assim, desses... aqueles... o Lampião. Lampião, Lampião, né? Lampião, então, né? E a sua famosa dama, Maria Bonita. E essas figuras foram imortalizadas em canções populares. O povo sempre tira, de um limão faz uma limonada. Então, apesar de tudo, eles ainda faziam até músicas para poder amenizar todo aquele sofrimento. E neste cenário conturbado é que se passa a infância de Amália Domingos Soler. Infância que não podemos considerar como tendo sido feliz, como falamos ontem. O pai vai fazer uma viagem, desaparece, não volta mais. A mãe se esforça muito para que ela pudesse ter uma educação primorosa, apesar de toda a dificuldade que ela tinha na sua visão. Com 2 anos ela já começa a estudar, a ler, a escrever, a mãe muito empenhada para que ela... A mãe foi uma mulher também adiante do seu tempo e deu toda a sustentação para o desenvolvimento. Logicamente que o espírito Amália Domingos Soler já devia ser um espírito assim, com o seu lado intelectual já desenvolvido, mas ela teve aquela pessoa ali ao seu lado, aquele espírito iluminado que era sua mãe, para auxiliá-la. E a mãe auxiliou realmente durante toda a sua vida. Digamos até que aquele chamado, o que ela então escreveria no próprio livro, que seria uma espécie de autobiografia, para recordar, no livro que ela escreve, que chama-se Minha Vida. Então, ela dizia que o esforço de escrever versos, de trabalho e costura, unidos ao difícil condição em que vivia, pioraram também significativamente a vista. E somente graças ao tratamento feito por um médico homeopata, lembramos, né, o médico homeopata, inclusive, não acreditava nas coisas. Então, ele era materialista. Então, relembrando um pouco que nós terminamos ontem. Tem a virtude, né, de salvá-la da cegueira total. Foi também este médico que fala pela primeira vez de uns loucos, né? Louco entre aspas, adeptos de uma novidade chamada Espiritismo, e lhe empresta o exemplar do Jornal Espírita, é o Critério. E era editado por o equivalente hoje à Federação Espírita, né? Que então lá na Espanha já editava esses, replicando muitos assuntos, artigos lá da França e também da própria Espanha. Mas o curioso é que o médico, além de ser materialista, ele fala do Espiritismo para consolá-la. Ora, esse médico estaria inspirado, né?
sobre as suas aflições. Então, o Espiritismo seria realmente aquele consolo, um palio para ela. Então, lendo um artigo desse jornal, o El Critério, reproduzido nas suas memórias, que ela se convence da verdade do Espiritismo e busca maiores informações. Veja bem, a essa época existia predominantemente, e ela então não tinha contato nenhum com o Espiritismo, nunca tinha ouvido falar, e foi anterior então ao encontro com esse médico homeopata. Então, duas religiões predominavam, que era o protestantismo, através de Lutero, né, e a Igreja Católica. Então, ela ficava assim, impactada. São homens tão sábios e desinspirados, né, pelos Espíritos, né, por Deus. Mas como é que aquelas perguntas tão simples, como era a situação, a desdita dela, eles não conseguiam responder, sabe, com uma evasiva, são os mistérios de Deus. Então ela começava a duvidar da seriedade dessas afirmações. Dizer, por exemplo, olha, mas então, se é mistério de Deus, então Deus é muito seletivo. Porque dá um título a um de baronesa, né, ou de rainha, prestigiando, e às vezes nem são pessoas virtuosas, e a mim, que nasci numa situação já de tristeza por si só, pela penúria material, e ainda tem que me haver com a minha cegueira. Ora, então aí alguma coisa não calava, então não convencia. Ela queria entender, ela já era né? muito razão, né? Ela queria entender o porquê desse sofrimento, né? E questionava a sua fé. Exatamente. Mas vamos aproveitar, vamos saudar aqui mais alguns amigos que porventura estejam chegando para o nosso café. Estamos falando da Amália Domingos Soler e aproveitamos para mandar um abraço para o Arnaldo. Pode até em cima, vai e volta. Um abraço para Rita Maria, para Marina Gomes, seja bem-vindo. O Arnaldo mandando aqui um good morning, my friends, para você também, abençoado dia para todos. Olhe para você, hein, Arnaldo, especial, good morning, starshine. Um abraço aqui para Janete, um dia também de muitas bênçãos, de muita luz, para Laudináurea também compartilhando com outros amigos, Maria Dolores, Mara Fernandes, para Fátima, que bom, Fátima aqui também conosco. Queridos amigos, continuando falando de Amália Domingos Soler. Quando aquele médico lhe empresta aquele jornal, ela desperta a sua curiosidade e ela começa o quê? A estudar o que lhe chega às mãos sobre o Espiritismo. E para ela poder ter acesso às revistas espíritas, ela começa a escrever artigos para elas, porque ela não tinha condições de estar adquirindo as revistas. E nós falamos ontem, ela escrevia poesias, ela tinha sua veia jornalística, ela era uma mulher de uma cultura muito grande. Já começou a exercitar suas virtudes, apropriando-se dos conhecimentos da época e, ao mesmo tempo, se esclarecendo, porque se ela não tinha dinheiro para comprar, mas ela tinha habilidade para escrever, e ao escrever, ela ganhava como cortesia a revista. Exatamente, E ela começa a escrever artigos para as revistas. O primeiro de seus trabalhos espíritas é uma poesia. Ela era uma poetisa. Ela escreve uma poesia para o jornal El Critério. Mas, embora essa poesia não tendo sido publicada, valeu uma carta do editor. O editor escreve para ela, o editor era um visconde, o Visconde de Torres Solanotti. E com um livro espírita de sua autoria, ele presenteia ela. Então, ela não consegue publicar a poesia, mas já ganha um livro do editor. Qual era o título do livro? O título do livro era Preliminares del Espiritismo. Deve ser mais ou menos isso. Pior que a Alice, se eu não estiver falando corretamente o espanhol, ela vai puxar minhas orelhas. Interessante como já tinha publicações espíritas, né, Lê? Exatamente. Isso era mais um. Tinham vários jornais. Teve a Revelação, né? E no periódico, outro periódico agora espírita, La Revelação, da cidade de Alicante, ali pela primeira vez sai publicado um texto
da Amália Domingos Soler. A Alícia disse que eu estou falando corretamente, então tá bom. Obrigado, Alícia. Então, ali nesse periódico, lá, Revelação, publica a primeira poesia da Amália. Agora, o seu primeiro artigo doutrinário foi publicado no La Fé Espiritista, que sai pelo El Critério em seu número 9. O seu artigo, o artigo que ela dá o título, La Fé Espiritista, e sai publicado em El Critério, no número 9 de 1872. A Amália estava com 37 anos quando publica pela primeira vez um artigo doutrinário. Você vê que é um trabalho de persistência, né? Com certeza. Se for assim, ninguém quer publicar nada meu, então não vou escrever mais nada, não teria acontecido. Então é necessário que o tempo transforme aquela determinação em resultado. Agora, João, nós temos que recordar que o espiritismo nascente não foi fácil. O próprio Kardec sofreu muitas perseguições, sofreu muitas dificuldades para que o espiritismo pudesse ter vida. E não foi diferente na Espanha, não foi diferente com a Amália, não foi diferente com o espiritismo. E é importante até a gente lembrar um fato importante que aconteceu em 1861, ou seja, 11 anos antes, né, dessa publicar esse artigo, La Fé Espiritista, é quando ocorreu o chamado Auto de Fé de Barcelona, que um livreiro espanhol, ele tinha importado vários exemplares do Livro dos Espíritos e de outros livros também espíritas e artigos, né, revista espírita, e que foi confiscado pelo clero local. Então, foi no dizer de Kardec, para se referir à queima aqui em praça pública de 300 livros espíritas, mas precisamente porque houve um registro daquilo ali, porque o material foi apreendido na alfândega. O seu importador não teve acesso aos seus conteúdos, mas então teve que se lavrar um termo entre aspas, de excomunhão, né, para dar então consequência ao chamado auto de fé. Que é o nome que Kardec dá, né? Ele dá esse nome de auto de fé quando ele escreve um artigo na Revista Espírita com o título O Resto da Idade Média. O subtítulo do artigo era o Auto de Fé de Barcelona e o subtítulo O Resto da Idade Média. E esse artigo foi publicado logo no mês seguinte, em novembro, na Revista Espírita de novembro de 1861. E ele queria lutar contra os direitos, porque, afinal de contas, ele tinha enviado os livros com todas, dentro da legalidade, todos os impostos pagos, mas não foi nem restituído o imposto. Mas os espíritos disseram, não, Kardec, você não sabe o que vai acontecer, deixa isso para lá, porque não foi com essas palavras, né? Porque o que aconteceu? Tudo que é proibido, as pessoas ficam curiosas, aí que as pessoas querem vir. E com isso... Foi um espetáculo, né? Aí público, despertou mais o interesse dos espanhóis de conhecerem, aquele povo né? que estava ali falou assim, tudo bem, eu estou aqui porque senão vão falar, nossa, mas você não foi lá num negócio tão bacana, e você se diz católica, né? Então, não, eu estava presente. Mas aí na surdina, mas o que queimaram mesmo? E por que queimaram? E aí a curiosidade, como os espíritos tinham alertado Kardec, que seria um grande propagador do espiritismo, né? Ou seja, teria uma propaganda a partir desse auto de fé. Exatamente. Mas nosso tempo já se esgotou, já até passou. Só para a gente fechar aqui, amanhã nós vamos continuar. Os artigos de Amália, que ela começou a publicar, começaram a chamar a atenção. E aos poucos foi se integrando ao movimento espírita espanhol. E aí ela começou a participar de reuniões. E dali por diante, os seus escritos, que apenas expressavam amargura, porque antes, quando ela não tinha essas respostas, ela era meio que brigada com Deus, se sentia um pouco revoltada, porque tanto sofrimento, nós falamos, ela passou fome,
sem pai, a mãe que era aquele esteio, morre, ela fica completamente só, praticamente cega. Então, os escritos dela eram de muita amargura. Mas a partir do momento que ela começou a compreender o Espiritismo, os seus escritos passaram a ser uma fonte de consolação. Por isso que a gente procura trazer esses exemplos para que a gente possa também auxiliar tanto a nós próprios, quando nós estivermos muito bem, compreendendo o porquê da vida, essas respostas que as outras religiões não conseguiram dar a ela e que ela conseguiu através do Espiritismo. Mas nós vamos encerrando. Amanhã daremos continuidade, amanhã às 10 horas da manhã. Lembrando que hoje, terça-feira, 8 horas da noite, nós temos o nosso estudo do Evangelho. E esse estudo do Evangelho, ele serve também como uma preparação para quem desejar fazer o tratamento através da irradiação e da vibração que vem logo a seguir. Nós, todas as terças-feiras, juntos com os trabalhadores da casa e com os benfeitores amigos, oferecemos a reunião de radiação e vibração à distância. Quem desejar, encaminhe nome completo e endereço para o WhatsApp do nosso centro. É o 19 99 341 6316. 19 99 341 6316. Alimentação leve no dia de hoje, até 18h30. Assistam, se possível, o estudo do Evangelho e de 8h30 às 9h30 da noite, mantenha-se em sintonia. Pode deitar se quiser, pode dormir e coloque uma garrafa de 2 litros de água para ser magnetizada, para ser tomada 5 vezes ao dia, uns 50 ml de cada vez. Sempre com gratidão, sempre pedindo a Deus o que seja o melhor. Queridos amigos, foi muito bom estarmos juntos, mandando também um abraço para o Maximino. Maximino, seja bem-vindo, Maximino, ao nosso Café com o Evangelho. Muito bom você estar aqui conosco. Hoje, às 8 da noite, aguardamos vocês. E amanhã, 10 da manhã, daremos continuidade ao nosso café, falando dessa grande trabalhadora do Cristo, Amália Franco. Ou melhor, A Anália já é brasileira, né? Amália, Falamos dela, né? Falamos de Anália Franco, De uma agora educadora estamos brasileira. falando de Amália Domingo Soler. Ok. Gente, muito obrigado por ter estado conosco até agora e esperamos continuar esse bate-papo com essa convidada especial amanhã, se Deus assim o permitir. Até lá.